Oi, gente, bom dia. Tô tentando aqui tirar esses filtros. Eu coloquei, agora não consigo tirar. Tudo bom? Bom dia. A gente tá aqui mais um papo de domingo, né? Eu tinha comentado, comecei semana passada, na verdade semana retrasada, a fazer isso e pegando aí um dia da semana para papear, conversar, trocar ideia e falar um pouquinho de astrologia. Não sei tirar esse filtro, queria tirar, mas depois eu vejo, aprendo. E aí eu tinha pensado em trazer um tema que eu queria trabalhar, que seria um mapa astrológico. O que é um mapa astrológico? Tem muita gente que faz pergunta e eu vou trazer esse tema acho que na semana que vem. Aí hoje cedo eu resolvi falar de um tema que é Mercúrio retrógrado, né? O Mercúrio tá retrogradando a partir de agora, e aí sempre tem muito artigo, sempre tem muita informação, sempre tem muita coisa e muitas dúvidas. Então eu gostaria aqui de trocar uma ideia, conversar, trocar uma ideia do que eu penso a respeito. Obrigada, Lucas. O Lucas está falando que está gostando do filtro. Eu estava fazendo teste, Lucas, e aí ficou e eu não consigo agora tirar. Mas vai ficar o filtro, né? Como é uma coisinha meio astrológica, saindo ali os signozinhos. Bem, vamos falar então do Mercúrio retrógrado. Vai me dizendo aí, né, vocês que estão entrando, como vocês utilizam e para que vocês utilizam essa informação do Mercúrio retrógrado. Todo mundo, é importante, lembrando da água, minha água, todo mundo coloca muito em redes sociais, tá cheio de vídeo no YouTube sobre Mercúrio retrógrado, né? Tinha até uma camiseta que andou circulando na astrologia um tempo atrás, que era assim, é tudo culpa do Mercúrio retrógrado, de tanto que demonizam essa questão. Então, eu queria explicar um pouquinho como é e também, de alguma maneira, dar uns toques aí do que fazer em fases de Mercúrio retrógrado. Primeiro, vamos entender, né, que a retrogradação de planetas é um evento natural, é um evento que acontece com bastante constância. O que é a retrogradação? É quando um planeta parece, porque isso não é um movimento real, que ele está andando para trás. Então a impressão é que ele está retrogradando. É mais ou menos aquela sensação que você tem, por exemplo, quando você está sentado num trem, no metrô, e tem a impressão que as pessoas da plataforma que estão indo para trás, né? Quer dizer, como a velocidade ali está diferente, dá essa impressão. A mesma coisa com os planetas. Os antigos, então, chamavam e diziam que os planetas ficam retrógrados. Os luminares não, os planetas. E isso acontece com constância. Para a gente pensar um pouquinho, Mercúrio, ele fica 20 dias, mais ou menos, retrogradando 3 vezes ao ano. Gente, isso é muita coisa. Isso daí quase 2 meses, né? É bastante tempo de movimento retrógrado, o que torna muito comum as pessoas nascerem com movimento retrógrado, fazerem uma série de coisas com movimento retrógrado. Vocês, não sei se todo mundo acompanhou, mas o ano passado, 2020, teve um período ali que uma série de planetas estavam fazendo movimento retrógrado ao mesmo tempo. Também é uma coisa comum. Isso é uma questão bem importante na astrologia, porque tem uma série de eventos que são eventos que acontecem sempre, né? E por acontecerem sempre, não é que eu não devo analisar, mas eu devo colocar eles nesse contexto de ser um evento de alguma forma natural, tá? Então, primeira coisa, não é uma coisa assim tão assustadora termos o Mercúrio retrógrado. É até bem comum. Eu anotei aqui as datas, a gente tem de 30/1 até 20/2, Mercúrio vai ficar retrógrado. De 29 de maio a 22 de junho também vai ficar retrógrado. E de 27 de setembro a 18 de outubro também vai ficar retrógrado. Então, a gente vai ter aí vários períodos do ano, né, em que a gente vai viver isso.
Às vezes melhor, às vezes pior, mas vai ter isso. O que é, então, um planeta retrógrado? O que ele provoca, né? A gente pode fazer aqui uma brincadeira, uma metáfora, digamos assim, que seria como se você fosse andar de costa, né? Uma coisa é você andar de frente, outra coisa é você andar de costas. Se você anda de frente, você enxerga tudo, você tem uma noção melhor das coisas. Se você anda de costas, você perde um pouco a tua agilidade. Então é fácil você tropeçar, é fácil você bater em alguém, é fácil você perder a sua agilidade. É mais ou menos o que acontece com o planeta retrógrado. Quer dizer, a ação dele fica uma ação mais atrapalhada, digamos assim, mais difícil. Outra coisa típica do Mercúrio retrógrado porque assim, o Mercúrio ele trata muito da comunicação, das trocas, dos estudos, do pensamento. Quer dizer, se o Mercúrio está retrógrado, atrapalha um pouco tudo isso. Atrapalha as vendas, atrapalha as negociações, atrapalha o fluir das coisas, né? Então é natural que o Mercúrio retrógrado vá atrapalhar o meio de campo, digamos assim. Muito, mais ou menos, né? Sabe aquela situação, aquela brincadeira de criança que a gente faz do telefone sem fio? Que um fala no ouvido do outro uma frase, vai falando no ouvido do outro, e quando chega lá na frente já a frase mudou completamente. O Mercúrio retrógrado pode causar vamos dizer assim, esse atrito de comunicação, né? Então eu digo uma coisa e você entende outra. Por isso, tudo que você faça em termos de contrato, de acertos, de negociações, tem que ser muito explicado. Por quê? Porque a outra pessoa pode entender ali com ruído de comunicação. A mesma coisa uma negociação, você pensa em comprar um produto e o produto não é exatamente aquele que você estava querendo, né? Por quê? Porque tem aí um ruído mesmo de comunicação. Então as coisas nem sempre elas vão sair do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer. Então isso é uma questão importante de entender. Agora, vem outra pergunta também, né? Uma pergunta que me fizeram foi: e se eu tiver isso no meu mapa? Ou seja, se a pessoa nasce com Mercúrio retrógrado, não tem problema nenhum. Eu vou analisar esse Mercúrio dela com essa dificuldade, muitas vezes, de atrito de comunicação. E isso vai depender muito, muito, gente, de onde tiver esse Mercúrio, ou seja, qual o signo que ele está, em que casa que ele está, qual a casa que ele rege, que aspectos ele faz, né? Por quê? Porque isso pode atenuar o efeito do Mercúrio retrógrado ou piorar o efeito do Mercúrio retrógrado. Por exemplo, se você pega um Mercúrio que já tem uma natureza debilitada, né? O caso do Mercúrio em Peixes, o caso de um Mercúrio em Sagitário, que ele já tem uma condição debilitada e ele ainda está retrógrado, aí você vai ter muitas vezes uma dificuldade de entendimento, que a pessoa entende do jeito dela, a pessoa às vezes não consegue explicar com poucas palavras o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Então, de alguma forma, isso pode ser piorado, pode ser melhorado com as condições do mapa. Então, a priori, você não pode olhar um mapa, ou olhar uma condição e dizer, por exemplo, o Mercúrio está retrógrado, então isso é muito ruim nesse mapa. Ou o Mercúrio está direto e isso é muito bom nesse mapa. Na verdade, você tem que analisar como ele está. Por isso que quando a gente pega vídeos como esse que eu estou fazendo, inclusive, né? Textos, a gente sempre tem que considerar a condição que eu estou falando ali. Então, isso é uma questão importante. Então, voltando de novo, para tentar responder de uma forma mais direta essa pergunta, e se eu tiver no meu mapa, é uma condição ali de um certo atrito, ou seja, de uma certa dificuldade das coisas fluírem com tanta facilidade, né? Bem,
Tem algumas pessoas que falam assim, evite tal e tais coisas. Não decida com Mercúrio retrógrado. Vamos colocar um pouquinho, vamos diminuir um pouco a intensidade dessas frases, né? Na verdade, a gente teria que pensar que o Mercúrio retrógrado, porque ele atrapalha um pouco essas questões de comunicação, eu devo ficar mais atento. Por exemplo, eu vou fazer uma compra online. Eu vou deixar de fazer porque o Mercúrio está retrógrado? Depende, né? Às vezes, se você tiver tempo, se aquilo não for tão urgente, pode ser. Mas, na verdade, você deveria ficar mais atento. Ver se o modelo que você quer é esse, ver se a forma que você quer é essa, ver se o produto é exatamente aquilo que você está querendo. Veja ali na hora de preencher os dados se você preenche corretamente. Cuidado para ver se a loja é idônea. Por quê? Porque eu tenho que me desdobrar em informação, digamos assim, em conhecimento e informação, porque a fase está retrógrada, mas ela não me impede de fazer as coisas. Eu só deveria ter um pouquinho mais de atenção e cuidado naquilo que eu vou fazer, né? Por exemplo, imagina você falar para uma pessoa que precisa decidir a compra de uma casa, precisa vender a sua casa, vai dizer, não vou vender porque o Mercúrio está retrógrado, né? Até porque tem uma outra questão embutida aí. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Patrícia Boni, beijo. Então, essa questão de se você tem ali que tomar uma decisão importante, primeira coisa, pode ser que nas tuas previsões esteja um momento muito favorável. Apesar do Mercúrio retrógrado estar no céu, no seu mapa, aquele negócio é favorecido. Se aquele negócio é favorecido, faça. E mesmo que aquele negócio, mesmo que você pegue e diga assim, mas eu tenho que assinar um contrato, o que eu devo fazer? Observar, ficar mais atento, que é um pouco essa história que eu falei do telefone sem fio, né? Se você está numa fase que você não está entendendo direito, ou a outra pessoa não está entendendo direito, o que eu devo fazer? Simplesmente fingir que não existe? Ou não me relacionar nesse período? Não, é ficar mais atento para que essa compreensão aconteça, né? Para que as pessoas possam me ouvir com mais cuidado e eu possa dizer aquilo que eu quero ou fazer aquilo que eu quero com mais cuidado. Então, na verdade, é uma atenção extra, um cuidado extra. E se eu puder evitar? É interessante, se você falar assim, se eu posso fazer uma compra, fazer uma venda num período depois, ok. Mas quem trabalha, por exemplo, com comércio, vai ficar 20 dias sem vender? Porque as negociações podem ser confusas, né? Não, eu vou tentar de novo. Então, imagina você, não na figura do comprador, mas na figura do vendedor. Se eu trabalho com comércio e eu preciso vender nesse período, eu tenho que ter mais atenção também. Ver se é o que o cliente quer, até por quê? Porque pode ser que ele me devolva a mercadoria, pode ser que ele reclame que não era aquilo que ele esperava, pode ser que ele não tenha entendido direito alguma coisa que você tenha explicado. Então, basicamente, o que a gente precisa nessa fase, nesse período, é ter mais cuidado e mais atenção. Ou seja, observar melhor, lidar melhor com as informações. Então, não é não fazer, né? É entender, primeiro, que é um evento razoavelmente natural no céu, que acontece, como eu falei, com regularidade, e que tudo que dependa um pouco dessa intercomunicação, dessa negociação, né, pode ficar ali um pouco mais atrapalhado, pode ficar ali um pouco mais confuso, né? Então, esse é um lado que acontece. Aí vem uma outra pergunta, né? A pergunta, então assim, você deve evitar alguma coisa com Mercúrio retrógrado?
é bom lembrar que nesse sentido, né, nos assuntos guiados por Mercúrio, as coisas não estão impedidas, elas estão atrapalhadas. Então é um pouco diferente, né? Uma coisa é a gente dizer assim, ai, que céu horroroso, que céu difícil, e a gente está vivendo um céu difícil, vamos lembrar disso, mas não é por causa do Mercúrio retrógrado, é por conta de outras posições. Então aqui até vale a pena a gente falar um pouquinho disso, né? Porque, por exemplo, nesse momento no céu, a gente tem algumas tensões que mostram que as coisas não estão estáveis, não estão seguras. Então, muitas vezes, você tomar uma decisão agora pode fazer com que daqui a pouco as coisas mudem de figura. A gente tem aqui reparar, digamos, aquela decisão. Por causa do Mercúrio? Por causa do Mercúrio, mas principalmente porque o momento agora é o momento de situações inesperadas, né? Situações instáveis, digamos assim. Então, essa que é a questão, vamos pensar geral, né? Então, algumas coisas eu posso evitar, outras eu faço com atenção e cuidado. Ah, eu estou fazendo ali um trabalho burocrático. Eu vou receber de novo e vão pedir para eu explicar, para eu fazer novamente? Pode ser que sim. Então, o que eu deveria fazer, né, gente? Tomar um pouquinho mais de cuidado, ter um pouco mais de atenção, exatamente para evitar que a gente tenha que refazer as mesmas coisas várias vezes. Então, esse é um cuidado importante. Aí vem uma outra pergunta. Tem algo bom no Mercúrio retrógrado, né? Então, bem, primeiro a gente precisa entender que no geral não, né? Já que é uma posição de uma certa tensão astrológica. Agora, eu posso tirar proveito desse período. Por exemplo, fazer um detalhamento de alguma coisa que não ficou bem explicada, esclarecer situações que não estão muito definidas. E tem uma outra questão importante, que às vezes algum assunto que ficou lá para trás pode ser resgatado. Ou seja, às vezes alguma conversa, uma briga com um amigo, uma briga amorosa, talvez seja aquele momento da gente trazer isso de volta e esclarecer, resolver. Então, muitas vezes, a ação do Mercúrio retrógrado também tem isso, sabe? Então seria assim, quase que trazer de volta algumas situações ou algumas questões que não estavam tão clareadas e tão facilitadas. O Chico está entrando aí na nossa live, não sei se dá para vocês ouvirem, mas ele está entrando. Chico latindo. A outra pergunta, né, que vem é assim, que conselhos que eu devo seguir com Mercúrio retrógrado? Ou seja, qual o conselho, né? O conselho, na verdade, eu já fui dando aí no decorrer da minha fala, que é períodos de Mercúrio retrógrado, vamos tomar mais cuidado com as trocas, com as comunicações, desde as nossas comunicações pessoais, por exemplo, com família, com amigos, com relacionamentos afetivos, mas também com comunicação profissional, por exemplo, né? Aquele momento em que eu sento para dizer umas verdades para o meu chefe, toma cuidado, talvez ele não entenda isso. Então, se você tiver que sentar e bater ali aquele papo, mandar aquela direta com teu chefe, lembre-se que o Mercúrio não está direto, ele está retrógrado. Então, as tuas palavras podem ter dificuldade de serem compreendidas. Então, se você tiver que mandar essa direta, seria melhor que você se preparasse e que você tomasse muito cuidado, tivesse mais sensatez da forma como você usa as palavras. Se você tiver que fazer algum negócio, assinatura de contrato, alguma questão, se você trabalha com vendas, com comércio, se você quer comprar alguma coisa, é a mesma coisa. Eu vou ter um pouquinho mais de cuidado para fazer tudo direitinho, para que as coisas não retornem, para que as coisas não tenham que ser refeitas, para que eu não tenha que me reexplicar, para que eu não tenha que ajustar resultados. Então, é ter mais cuidado e mais atenção. E aí, finalizando ainda, aqui finalizando já a minha conversa com vocês de hoje, e as previsões? Por exemplo, eu tenho uma previsão minha, né, do meu mapa. O que é mais importante? É mais importante a previsão do seu mapa.
Vou pegar aqui um exemplo bem simples, né? Eu poderia dizer que numa época de Mercúrio retrógrado, não é bom comprar coisas. Só que se eu pegar, vai ter, sei lá, quantas milhões de pessoas vão comprar celular nesses próximos 20 dias. E eu não posso dizer que essas pessoas irão fazer uma compra ruim porque compraram em época de Mercúrio retrógrado, tá? Seria dizer que todas essas pessoas vão ter problemas? Não. Quem vai ter problema é quem já no próprio mapa, né, nas próprias previsões, está num período difícil. Então, aquelas pessoas que quando o astrólogo diz assim, essa é uma fase que não é boa para comprar, essa é uma fase que você pode ter prejuízo, essa é uma fase que pode ficar difícil, e aí você compra o seu celular nessa época, aí você vai ter prejuízo sim, né? Porque isso tende a acontecer com mais força. Então, a gente tem que tomar cuidado com duas informações que são muito importantes. Uma é essa informação genérica, né? Quando a gente ouve alguém numa rede social, quando você lê um livro, que são informações mais teóricas. E outra é uma informação mais prática e mais objetiva, que é quando a gente conhece o nosso mapa. Ou seja, quando você tem e conhece o seu mapa, aí você pode, com muito mais segurança, falar daquele assunto, tá certo? Ou seja, o nosso mapa e as nossas previsões, elas são sempre mais imperativas. Então, de repente, você vê alguém falando assim, porque essa quadratura, Urano com Saturno, tá fazendo isso, aquilo outro. Aí você tenta encaixar ali na tua vida aquela informação. Só que tem um detalhe, como que isso cai no meu mapa? Como é a minha relação com esses setores? Como está a minha vida naquele setor? Então, é quase como se a gente precisasse personalizar, né? É uma informação genérica que a gente tem que personalizar. Dando mais um exemplo disso, eu faço lá aqueles videozinhos diários, né? Então, naqueles vídeos diários, às vezes eu falo, porque hoje tá uma lua X, uma lua Y, né? Tá uma lua em Leão. E aí eu vou falar genericamente o que é uma lua em Leão. Agora, para cada mapa, uma lua em Leão pega uma coisa diferente, né? Para algumas pessoas, o momento de uma lua em Leão é maravilhoso. Deixa eu levantar a mão, ok, né? Porque eu tenho uma lua em Leão, então naquele momento a minha lua está exacerbada. Agora, para algumas pessoas, a lua quadra a própria lua. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, de lua em Escorpião, pode não ser tão bom o momento de lua em Leão. Agora, também depende do mapa dessa pessoa. Então, na verdade, a gente sempre tem que considerar isso. Eu não ia falar desse assunto hoje, como eu falei no comecinho da live, a minha ideia era falar sobre o que é um mapa astrológico, explicar um pouquinho melhor para quem não conhece direito o mapa astrológico. Porém, eu resolvi falar do Mercúrio retrógrado porque, honestamente, eu costumo ficar irritada em épocas de Mercúrio retrógrado, porque a gente tem que ficar corrigindo isso, né? A Paty escreveu aqui, muito esclarecedor, derruba as fakes astrológicas, tem que contextualizar com o próprio mapa. É isso, né? E a gente fica, porque você lê aquilo e as pessoas começam, Nádia, mas eu preciso fazer isso, eu vi agora que o Mercúrio está retrógrado. Então, mas a gente analisou o mapa dessa pessoa, a gente viu que ela está num bom período. Diferente se ela estiver num mau período e pegar esse Mercúrio retrógrado, né? Por quê? Porque a tendência é acirrar aquela situação. Então, é importante contextualizar, porque senão a gente acaba ficando assim, não é nada disso. Mas também não explica o que é, né? Então, foi essa um pouco a minha tentativa aqui de falar do Mercúrio retrógrado. Ou seja, é aquele momento do céu onde você vai perceber confusões de comunicação. E eu vou usar aqui um termo que a Paty usou, que são as fakes e as fake news, né? Em épocas de fake news, a gente pode dizer que o Mercúrio retrógrado prolifera, né?
Por quê? Porque a má compreensão da coisa é aquilo que você explica e o outro não entende bem. Então, talvez a primeira fake news tenha sido criada lá, né, há milênios pelo Mercúrio retrógrado. Porque, na verdade, é isso, né? É uma informação enviesada. Outro dia alguém descreveu para mim, né, uma fake news que tinha recebido, e aí ela até brincando, ela disse assim, estão dizendo que, né, quer dizer, estão quem? Quem está dizendo isso? Os cientistas dizem isso. Foi feita uma pesquisa, quer dizer, tudo é um pouco ali indefinido, né? As coisas não têm fonte, não tem ali um ponto mais firme. E é um pouco isso, né? Na hora que você... Agora eu vou trazer a ideia aqui um pouco mais para o nosso contexto pessoal. De repente você diz para uma amiga assim, nossa, eu acho que você é muito estabanada. Quer dizer, a forma que ela vai ouvir isso talvez seja diferente da forma que você tenha colocado, no sentido que você tenha colocado. Então é óbvio que a gente deveria, nesse momento, né, nesses próximos 20 dias aí pela frente, tomar bastante cuidado com as compras, tomar bastante cuidado com as relações comerciais, com as relações de aprendizado, tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente lê, né? E procurar ter aí uma atitude mais responsável em todas essas áreas, tá certo? Bem, vou ficando por aqui, já tô aqui de meia hora de papo com vocês, deixar aí vocês curtirem o domingo. Lembrando que a gente começa um novo mês a partir de amanhã, as aulas da Gaia voltam a partir de amanhã, então as minhas atividades de docente retornam, mas domingo que vem a gente vem aqui para um novo papo de domingo, tá certo? Lembrando que eu estou aqui aberta para uma conversa mais leve, digamos assim, uma troca, então você pode mandar perguntas, mandar observações e participar, né? Fique à vontade de participar. Um beijo grande, agradeço aí as participações, agradeço quem entrou para assistir e tenham uma ótima semana.